Eu sou Patrícia Calderon e começa agora mais um programa Diálogos. Eu convido você a fazer parte da nossa grande sala de bate-papo. Fica comigo que o programa de hoje já está no ar. E no programa de hoje, a minha convidada é a fotógrafa Marja Vilas Boas, brasiliense, e há 6 anos no ramo da fotografia. Há 2, ela se especializou numa modalidade diferente e nova aqui no Brasil, chamada newborn, que traduzindo significa recém-nascido. São ensaios fotográficos feitos com bebês com no máximo 15 dias de vida. Imagens fofas, você vai ver. E ainda aqui no estúdio, Suzana Celina, mãe da Manuela, que experimentou a técnica assim que a Manu nasceu. Eu vou para um rápido intervalo e volto daqui a pouquinho, não sai daí, até já. Estamos de volta. Bom, primeiramente eu gostaria muito de agradecer as minhas convidadas aqui no estúdio. Marja, boa tarde. Suzana, que mãe linda. Obrigada. E novinha, né? Linda. 20 e poucos anos, eu imagino. 23. É a mãe da Manu. Marja, me conta, por que essa paixão por bebês? Desde pequenininha eu cuidava de todas as primas. E quando perguntavam o que você vai ser quando crescer, aí pra vergonha eu falava babá. Aí minha mãe, mas eu sempre amei muito bebê, criança e a fotografia também. Então foi uma paixão que um dia tornou profissão. Agora eu imagino, é difícil fotografar bebê ou não? É complicado. Assim, na verdade, primeiro você tem que amar muito o que faz, porque você precisa de muita paciência. Os ensaios, eles duram em média 3 horas, mas chegam a 5. E como eu faço muitos gêmeos, são ensaios bem demorados. E o bebê, por ser recém-nascido, ele é muito sensível e você tem que estar com muita paciência. Inclusive, a gente está acompanhando agora umas imagens no vídeo. Essa técnica é newborn. Sim. O que ela significa? Na tradução é recém-nascido. Isso. Essa técnica, ela veio dos Estados Unidos, né? Estados Unidos, Austrália, Canadá. É como se você pegasse posições e coisinhas que os bebês fazem ainda dentro do útero da mãe. Quando você fotografa, que o ideal são até 12, no máximo 14, 15 dias, você ainda consegue pegar gestos e posições e sorrisos fetais de coisas que ele fazia ainda no útero. Nós estamos acompanhando agora algumas imagens, dá para perceber que eles ficam bem quietinhos, na maioria das vezes até dormindo, né? Exatamente. O ideal é que eles estejam dormindo. A primeira fotografia que eles vão ter dormindo, às vezes a mãe, mas ele é dormindo. Se eles estiverem acordados, eles não ficam, porque eles ainda não têm coordenação. E tudo que a gente vai fazendo no ensaio vai remetendo ao útero para que ele continue calmo. Por isso que tem que ser até o 15º dia de vida? Exatamente, porque o ideal mesmo seria até o 12º, porque depois do 15º, com a variação de cada bebê, mas os bebês começam a ter mais cólicas, eles vão ficando menos flexíveis e o sono deles fica muito mais leve. Ah, entendi. Deixa eu perguntar para a Suzana. Suzana, qual foi a ideia que você teve para colocar a Manu? Além da lembrança, claro que deve ser uma lembrança linda para o resto da vida, né? Você teve coragem de colocar um bebezinho tão pequeno no estúdio? Sim, na verdade eu sempre fui apaixonada por foto. E eu ficava acompanhando o trabalho da Marge, mesmo antes de engravidar, eu achava fantástico. E assim que eu engravidei, então ela fez o meu book de grávida e logo depois a gente já agendou o newborn, porque eu achava fantástico. Ela tem uma técnica, eu acho que esses profissionais de newborn muito delicada. Como vocês estavam conversando, ela fazia as fotos da Manu, ela dormindo, sabe? Ela aquela coisa tão singela, em nenhum momento ela chorava ou esperneava, porque ela era muito pequenininha, então era tudo dormindo. E a gente fazia, assim, umas fotos lindas. E hoje a Manu tá com 1 aninho? 1 ano e 4 meses. E ela acompanhou, assim, todo o crescimento. De tanto que eu tenho fotos desde a gravidez até o aninho de idade. Que a gente também vai acompanhar agora algumas imagens que você emprestou pra gente, né? Que fofa, Manu. Obrigada. Pequenininha. Hoje ela já tá com 1 aninho. 1 ano e 4 meses. E ela vê as fotos, Suzana? Sim. Ela olha e fica nenê. E hoje é muito gostoso, sabe? Você olha a diferença daquele bebezinho pequenininho. E a Manu nasceu ainda prematura, né? Nasceu menorzinho. Então acho que ela cabia na palma da mão. E olha a evolução dessas fotos, é fantástico. Não tem preço, sabe? São aquelas recordações que é fantástico de estar olhando. Você pretende ter outros filhos?
Sim, se Deus quiser. Aí também vai fazer a lembrança, né? Sim, hoje eu fico olhando novas posições que no meu tempo não faziam, aí eu já fico, ai, por que eu não fiz assim com a Manu? No próximo eu faço. Hoje você só faz a técnica newborn, como que é? Isso, faço gestantes, newborn e bebês, assim, até 1 ano de idade, geralmente em ensaios trimestrais ou semestrais. Mas é como se eu pegasse da barriga a 1 ano fosse o meu foco. Agora as mamães que devem dar bastante trabalho, né, Marja? O que São acontece? exigentes, né? As mães, assim, Deus é bom, tem mandado mães lindas, né, e fofas, muito queridas, mas o que acontece no ensaio? Eu já conheço se o ensaio vai ser demorado ou não pela ansiedade das mães. As mães mais ansiosas, que eu já sei pelo WhatsApp, são os ensaios mais demorados. E as mães que estão muito ansiosas pela foto, eles são muito sensíveis, eles também captam aquela ansiedade que às vezes vem intrauterina, e são mais complicados. E, de maneira geral, os meninos são muito mais calminhos. Não, e por falar em gravidez, descobri há poucos dias que eu também tô com um bebezinho aqui. Imagino que o meu vai vir bem agitadinho também. Filho de mãe ansiosa, né? Enfim. Mas mostra pra gente o que você usa lá, Marja. Pronto, eu sempre estou usando materiais de crochê, né, para meninas. Para poder remeter o quê? A personagens? Exatamente, para enfeitar mais o cenário. Tem fotos que eu faço de menino, por exemplo, eu coloco ele sem nenhuma toquinha e ponho também com a toquinha. É uma toquinha de aviador? De aviador. Aí põe um aviãozinho do lado, faz um aeroporto. Eu faço muito fotos com as profissões do pai. Se o pai gosta de moto, aí é uma eu ponho no capacete. Essa é uma Rapunzel. A mãe loura já usa, a bebê já coloca a toquinha na cabeça. Agora você tem essas possibilidades para as mamães, os papais, assim, eles escolherem ou você sugere? Geralmente, para os ensaios não ficarem tão parecidos, ofereço coisas diferentes em cada ensaio. Aí tem muitas mães, amigas, aí eu levo objetos diferentes para os filhos não ficarem com fotos muito parecidas. E esse estilo um chalezinho, né? Esses aqui são os wraps, né? Que eles são tecidos elásticos, que eu só compro fora, e que ele não tira o formato do corpo do bebê. E como eu tenho que remeter ao útero, eu deixo ele todo bem enrolado, como um casulinho, que ele vai se sentir como se estivesse no útero. E ele esquenta também, esse tecido. Porque eu imagino que o estúdio fotográfico ele tem que ter uma temperatura ambiente fria, né? E como é que é para esses bebês? O que acontece? Eu faço também as fotos em casa, né? Eu vou na residência, levo os cenários para lá. E no caso do estúdio, quando ele é feito no sul, ele precisa de aquecedor. Mas em Fortaleza, ele funciona mais desligando o ar e ligando de acordo com a temperatura do bebê. Porque pode ser até perigoso, né? Porque os bebezinhos, eles aparecem, na maior parte das vezes, nus, né? Nus, sem roupinha nenhuma, né? Sem roupinha, exatamente. E aqui é o teu material de trabalho. Isso. E eu tô vendo que é um material de trabalho bem equipado. Por quê? Para poder ser lúdico. Pronto. Na verdade, esses objetos, né? Eu tenho vários. Eu uso principalmente quando os bebês estão maiores, para eles olharem para mim. Só funciona nos primeiros 5 minutos. Mas eles olham. Para os recém-nascidos que estão dormindo, eles não veem tanto. Mas as lentes têm que ser lentes claras, porque eu gosto muito da luz do dia. Eu gosto de pegar a luz natural e não uso flash para não assustar o bebê, porque ele leva um sustinho com os flashes. Você teve algum receio, Suzana, quando você procurou esse serviço? O que você pensou, assim, antes de decidir pelo trabalho? Como eu falei, como eu já olhava passar a gravidez, então quando ela foi fazer o book, eu tinha uma pasta de fotos que eu já tinha passado a gravidez, pesquisando as fotos. Você já tinha mais ou menos um desejo... Tinha, tipo, todas as poses, então... E como ela vai na casa, então acaba que é o lugar do bebê. No cantinho, né? A gente fez o book dela no quarto dela, no bercinho dela. Então ali estava no ambiente dela. Então acaba que não tem aquele estresse de ter que arrumar bebê para sair de casa. Fica muito mais prático e na hora lá o bebê chora, a gente pode amamentar e amamenta, ele dorme novamente, aí continua a sessão de fotos, então acaba que é uma coisa muito tranquila. Eu acho que se fosse sair de casa, principalmente quando é cesárea, recém-operada, aí seria mais complicado. Mas como é no ambiente tanto da mãe quanto do bebê, eu acho que se torna muito tranquilo. Ai, que legal. Imagina, é um trabalho muito pesado, eu digo assim, pesado no sentido financeiro. É caro ou assim todo mundo pode ter acesso? Como é que funciona? O que aconteceu com o newborn? O newborn, nos Estados Unidos, ele está há 20 anos. Há 19 anos eu tenho o livro da primeira fotógrafa de newborn. Que é a Annie Guedes. Exatamente, que é a minha ídola. No Brasil, já tem há 10 anos, mas só ficou em Rio e São Paulo.
E aqui em Fortaleza, há 2 anos, eu fui uma das primeiras a trazer o newborn para cá. O que acontece? Hoje, como está na moda, vamos dizer assim, É um trabalho que tem acaba sendo mais fotógrafos valorizado. de vários valores, né? Mas quem realmente se aprofunda e estuda, porque a gente não pode esquecer que são vidas, né? Então, não é uma fotografia de uma grávida que você não toca nela e você não vai fazer nenhum mal. Mas Tem um uma bebê, interação, né? você tem que saber acalmar, ele te sente, você precisa saber as posições para não machucar o ombrinho, não machucar o corpinho dele. Mas é feito algum curso para essa Sim, adaptação? sim, são especializações que eu cheguei a fazer com umas das melhores do Brasil, que foram as primeiras a começarem, como a Simone Silvério, Carla Durante. Fiz com a Stephanie Robin, que é do Canadá, e também a Ana Brant, dos Estados Unidos. São bebês ao vivo, a gente fica do lado e elas com o bebê de verdade vão ensinando as posições, o bebê chora, vem outro bebê. São mais ou menos uns 8 bebês de 8 dias de vida ao vivo, como se, né, não são bonecos, mas são vidas que você tem que saber manipular. Então não é simplesmente ter uma câmera boa na mão, né? Não, e tem que ter muito amor. E técnica. Muito amor e técnica, A conversa tá ótima, mas eu vou para um rápido intervalo e a gente já volta. Tá, Não sai daí, até já. Estamos de volta e vamos acompanhar agora um ensaio muito fofo realizado com a técnica Newborn. Acompanhe, é apaixonante. Muito fofo, essas imagens são lindas, né? Eu imagino que trabalhar com bebê deve ser uma outra astral total, né, Mari? Sim, eu volto renovada, porque são anjos, né? Assim, e como eu faço muitos gêmeos e trigêmeos, aí que eu sinto, assim, como Deus é lindo, porque aqueles bebezinhos de mão dada, e um a cara do pai, outro a cara da mãe, é como se fosse uma mistura do amor. Me sinto muito feliz e grata por esse trabalho, porque não é feito só por dinheiro, é uma missão mesmo, é um amor. Eu amo aqueles bebês, quando eles estão doentes, eu com a mãe, eu oro por eles, eu vivo assim, não só meu trabalho, mas eu vivo a vida deles. Marja, você costuma acompanhar o crescimento dessas crianças? Porque no caso da Manu, ela já está com 1 aninho e 4 meses, né? Isso, a filha da Suzana. Sim. A Suzana, no caso, ela fez o mês a mês, né? Hoje em dia eu só faço mais o trimestral a semestral. Mas o que acontece? A gente fica tão amiga, né? A filhinha dela entrou com as alianças no meu casamento, então assim, a gente ficou assim tão amiga que eu acabo acompanhando, não com essa frequência, mas Claro. às vezes de 6 em 6. Por exemplo, ela vai fazer 1 ano e 6, vai ter um ensaio, aí com 2 anos vai ter outro. Eu não sei, até quando ela me quiser, eu até a faculdade eu tô aqui. E acaba sendo madrinha, né? De tantos bebês, né? Pronto, é uma história. E no meu casamento entraram 8 bebês, que eu fotografei desde a barriga com as alianças. E tinha uma simbologia para mim muito forte. Você é mãe, Marja? Sou mãe, sou mãe do Dudu, que tem 12 anos, é um menininho lindo e doce. E agora eu estou liberando para vir mais uma ou um, como Deus quiser. Que bacana. E o Dudu teve fotinho de bebê assim na produção? Você acredita que eu não era fotógrafa quando o Dudu nasceu, mas mesmo assim a minha paixão era tão grande que eu pegava a máquina, não existia celular muito na época, e
Eu pegava a maquinazinha que eu tinha e vestia, fazia bigode. Até hoje ele, mãe, o que você fazia? Produções. Pronto, produções que estavam dentro de mim. Vestia Claro. ele de Batman, de herói, que eu adoro heróis. Agora, qual que é a posição assim mais complicada, mais difícil para você colocar um bebê? Pronto, tem uma posição que as mães gostam muito, que chama a posição do sapinho. Que o bebê... Nós temos fotos para mostrar? Temos. Aí o sapinho, o bebê fica assim. Inclusive agora uma imagem para poder a Pronto. gente acompanhar. E o que acontece? O bebê tem que estar em sono profundo para fazer essa pose, porque o bebê ele tem 70% da cabeça é mais pesada do que o corpo dele, ele não tem força na cabeça. Aí eu peço ajuda, né, das mães ou da ajudante que eu tiver para segurar com o dedinho e pelo Photoshop eu faço uma junção de fotos para não causar nenhuma lesão. Então todo esse cuidado ele é feito. Tem fotos, por exemplo, de pais músicos que eu ponho o bebê no violão, a mãe está segurando e eu apago a mãe no Photoshop. Mas o bebê tem que estar sempre em segurança. Sempre num suporte, né? No suporte. Assim, é claro que deve ser muito delicado o seu trabalho. Já aconteceu alguma situação assim constrangedora, difícil, ou até algum susto que você tenha passado? Sim, graças a Deus não, porque eu tento realmente ter muito cuidado. Então vamos supor, uma vez o pai gostava de fazer trilhas e queria o bebê dentro do capacete. E eu vi que o bebê não caberia. Aí eu tirei o bebê numa posição fora e pelo Photoshop eu coloquei dentro do capacete. Tem posições que eu não arrisco, que eu vou sempre fazer no Photoshop. Então, mesmo se os pais pedem você achar arriscado, você entra com a sua ética. Eu falo com eles que é mais importante a vida deles e o meu trabalho, né? Acho que todos os fotógrafos têm que ter esse cuidado, porque é uma vida muito delicada e preciosa, né? Claro. E no caso da Manu, ela nasceu prematura, né? Sim, sim. Com quanto tempo, Suzana? Com 8 meses, mas ela tinha parado de desenvolver na barriga. Ela nasceu com 2,1 kg. Então O que aconteceu? Eu estava perdendo líquido e não tinha notado. Tive um parto de emergência, só que ela já tinha parado de desenvolver. Então ela nasceu pequenininha. Quando ela fez o ensaio, ela era muito pequenininha. E mesmo assim não precisou um cuidado a mais? Como é que foi? Assim, a gente teve bastante cuidado, mas como eu disse, como foi foi no quartinho dela, a Marja sempre vai toda de avental, então assim, era só eu, né? E ela, então foi super calmo. O quartinho lá com a iluminação que ela era acostumada, a gente ligava o ar, desligava quando necessário. Você participou também das fotos? Sim, participei. A mãe linda dela, tem que colocar no cenário. E quando o bebê, só interrompendo, quando o bebê é muito prematuro, ou então os gêmeos que nasceram, eu sempre pergunto o peso que eles estão, para ir vendo, porque se ele é prematuro, os 15 dias dele dão para fazer com um mês, Isso. Entendeu? Eu fiz da Manuzinha porque Depois. deu, poder mas não um fiz né? também até 15, eu acho que ela foi já mais, tava ela já estava quase 20 dias, ela estava com quase 1. porque ele muito pequenininho, fica muito magrinho na foto também. E até acaba indo contra até os apetrechos que você utiliza. Exato, né? eu tenho de vários tamanhos. Imagina uma toquinha dessa, né? Fica muito grande. Fica enorme. Mas eu tenho de tamanhos menorzinhos. Você tem? Mas a gente, acho que pra foto ficar mais bonita, a mãe quer o bebezinho dela mais rechochudo. Até quanto tempo, assim, é recomendado a criança? Quanto tempo de vida? Pronto, nos Estados Unidos eles fotografam só até 10 dias. Depois ele fala que o bebê tá velho. Aí eu já falo, ele não tá velho ainda, mas o ideal, eu prefiro fazer no máximo até 14. Depois dos 15 vai ficando difícil. Tem bebês, eu já fiz com 15, já fiz com 20, com um mês. Consegui com alguns, com outros foi bem mais difícil, mas hoje eu prefiro fazer a técnica com perfeição, que não incomode o bebê, até no máximo 14 dias. O ideal seria até 12. E o que você mais gosta de fazer assim dentro da área da fotografia, além do newborn? Eu amo fotografar gestantes, assim, eu gosto de colocar filtros e coloco saias de tule com flores, como se elas estivessem assim numa época encantada, como se elas estivessem gerando sonhos. E gosto também assim muito quando o bebê está com 6 meses, com 9, que ele já faz gracinha. Com 1 ano a gente faz o smash the cake, que é ele comendo seu primeiro bolo e se lambuzando todo, comendo doce. Eu gosto de curtir a infância, assim, o bebezinho crescendo e Você fotografa há 6 anos, o que você fazia antes? Eu era personal trainer e amava a minha profissão, mas quando eu entrei, a primeira coisa que eu dei foi natação para bebês. Eu sempre queria aquilo ali, né? Fui personal, tive alunos maravilhosos. Independente da profissão, você estava envolvida com o universo infantil. Sempre estudando, né? E vendo as fotos, colecionava fotos, era o meu passatempo, colecionar fotos na internet.
E dentro da fotografia, eu fiz o design gráfico também, para poder fazer os tratamentos, as edições de imagem mais apuradas. E eu gosto demais da parte da produção, foi onde eu me encontrei. Quando eu chego ali, que tem o bebê que eu amo, mas eu já vou olhando para cada detalhe da casa. Qualquer coisinha pode ser usada no cenário. Você trabalha sozinha? Trabalho sozinha, trabalhava. Agora o meu marido ainda bem vai trabalhar comigo, vai me ajudar nas edições das imagens e nos ensaios externos, né? Que eu estava muito sobrecarregada porque não era só trabalhar, tinha os tratamentos e eu estava muito vivendo em função do trabalho. E a gente tem que cuidar do tempo, porque quando é muito amor, você tem que permanecer, que continue sendo um amor e não só aquela profissão que você já não se cansa demais, claro. Né? E por que saiu da personal trainer para fotógrafa? Na verdade, eu acho que hoje eu me encontrei. Hoje eu sei para que eu nasci. Mas na época, qual foi o start? Alguém te... Minha irmã, a minha irmã mais velha do que eu, começou a dar aula com 14 anos. A gente tinha uma tia... Tem uma tia maravilhosa em Brasília que era professora e tinha uma academia de dança, então eu dançava, fazia sapateado, jazz, e quando a minha irmã foi caminhando, eu fui indo atrás, até me chamaram para dar aula, e quando eu vi, eu estava lá dentro. Foi meio que automático, né? Foi automático, Meninas, eu adorei o nosso bate-papo aqui. A também, tarde foi ótima. Falar de bebê, mamães. Ainda mais agora, né? Agora que o bebezinho aqui, né? Que venha um fofo ou uma fofa. Que Deus mandar. Sim. Muito obrigada, foi um prazer. E a gente espera numa próxima vez mais novidades aí na sua técnica newborn, eu viu? que agradeço. O programa tá aberto. Tá ótimo. Obrigada. Boa gestação. tarde. E dá um beijo na Manu, Suzana. Sim. Bom, o programa Diálogos fica por aqui. Muito obrigada pela sua audiência e pela sua companhia. E o nosso encontro semanal é aos sábados às 2h30 da tarde. Um excelente final de semana. A gente se vê sábado que vem. Tchau.